Bom, pessoal, agora que a gente viu a cultura de células vegetais, vamos passar para a cultura de células e tecidos animais, certo? Que segue os princípios, mas é um pouco diferente. Então vamos lá. Primeiro fato histórico que eu queria trazer para vocês é a história de uma linhagem celular muito conhecida, chamada HeLa ou Hila, ou ela, como o pessoal chama. O que é que acontece? Essa mulher aqui, chamada Henrietta Lacks, ela era uma mulher estadunidense, né, ali na década de 20, e ela precisou um dia de um atendimento hospitalar, porque ela teve um câncer de colo no útero, certo? E chegou a falecer com 31 anos. Mas, o que aconteceu? As células retiradas desse câncer de colo do útero de Henrietta foram pegas, sem autorização da família, para fazer experimentos de imortalização de células, certo? O que é que aconteceu? Foram coletadas amostras dessas células cancerígenas que ela tinha e as amostras foram nomeadas com esse termo, que lembra o nome dela, né? Henrietta Lacks. Beleza. O que é que acontece? A gente teve um boom, né? Oi, minha filha. Peraí, gente, minha filha tá aqui querendo trocar de roupa. Só tirar o vestido dela rapidamente. Pra brincar. Voltando. Foram retiradas essas células e foi tentado cultivar, né? Essas células em laboratório. E fazia um tempo já que os cientistas tentavam cultivar essas células, mas não conseguiam, né? Porque cultivo de células animais é um pouco mais complicado, né? Não é, eles não pegam tão fácil quanto os vegetais. Então, o que foi que eles viram foi que as amostras dessa paciente conseguiram sobreviver, né, aquelas células, e elas se multiplicavam de forma muito fácil. Como é uma célula cancerígena, ela cresce indefinidamente, né? Não entra em morte celular aquela cultura. Então, foi muito fácil para eles. E essa célula foi a primeira linhagem celular humana imortalizada que conseguiu ser cultivada in vitro. E essa célula HeLa, essa linhagem de célula HeLa, é muito comum de se conhecer hoje no mundo biotecnológico e foi responsável aí pelo desenvolvimento da vacina contra a poliomielite. Então, tem um marco histórico muito grande. Qual é a polêmica por trás dessa história? É que, na época, essas amostras elas foram tiradas da paciente sem o consentimento e elas foram vendidas para outras empresas e a família nunca recebeu honorários por isso, nunca ficou nem sabendo disso. Depois de muito tempo, é que foi descoberto, né? 2010, olha só, foi que começou o boom do descobrimento. Então, ela morreu em 1951. E só bem depois, meio século depois, foi que começaram de fato, dar à família de Henrietta os créditos para toda essa contribuição à ciência. Então, além da vacina da poliomielite, né, que foi possível erradicar a poliomielite, a gente teve também a melhor compreensão do próprio HPV e do câncer de colo do útero, ajudou aí no projeto Genoma Humano, ajudou a
fazer a visualização e contagem de cromossomos, coisa que a gente vê em todo livro de genética, né? E, enfim, desenvolveu a cultura celular que a gente tem hoje. Então, qual é o impacto dessas células hoje? Hoje, a compreensão da infecção de Covid-19 é estudada também em células HeLa, né? E o caso de Henrietta também serviu para abrir os olhos sobre a privacidade do provedor de amostras, sobre a necessidade de políticas éticas no uso de materiais de seres humanos. Então, por que eu estou trazendo todo esse resgate histórico? Porque foi o início do desenvolvimento da cultura de células animais. É um dos maiores marcos históricos que pôde se ter aí sobre o início da cultura de células animais. E qual é, de fato, células animais não, né? Células humanas, especificamente. Qual a vantagem de a gente utilizar células humanas para fazer os nossos experimentos, enquanto cientistas, enquanto farmacêuticos? A primeira vantagem é que tenta-se hoje dispensar o uso de cobaias. Foi uma questão que caiu na prova, né? Então, o que é que se tenta? Não utilizar mais seres vivos, mas utilizar a cultura de células que consigam mimetizar isso, né? Então, essas células, elas promovem resultados reprodutíveis, específicos e de alta credibilidade e permite realizar testes de fármacos, produtos alimentícios, de cosméticos, que hoje já não se faz teste em animais, em cosméticos, né? Porque cosmético não é um bem que, de fato, se necessite a utilização, não é um fármaco, por exemplo, é algo que é considerado secundário. Então, outras aplicações que a gente tem, produção de vacina, de medicamentos, de hormônios, de cosméticos, dos anticorpos monoclonais, a parte de medicina regenerativa, né, que é muito importante, a descoberta sobre o funcionamento da parte da bioquímica, de diferentes sistemas imunológicos, genética, fisiologia. Então, tudo isso é utilizado a partir do cultivo de células humanas e células animais. E para a gente classificar essas células, a gente tem alguns grupos que a gente pode separar. A gente pode classificar as células de acordo com a sua aplicação, e existem algumas linhagens que elas são especializadas em produção de proteínas, outras para desenvolver vacinas ou para realizar terapia gênica, outras células tumorais, né, que são as células imortalizadas, vão ajudar aí no desenvolvimento de hibridomas, por exemplo, e células-tronco também são bastante utilizadas. Células-tronco embrionárias que seriam descartadas, né? Que é até onde a legislação brasileira permite. Desde que tenha consentimento dos progenitores. Pela forma de obtenção, aqui está obtenção, mas é a obtenção. As células primárias são aquelas que são retiradas do tecido, né? São retiradas do tecido e levadas para o laboratório. Então, aquela cultura é a cultura primária. Então, vamos dizer aqui que eu tenho um tecido específico. Eu tenho um tecido específico. E aí eu obtenho uma cultura de células a partir desse tecido. Essa aqui é a cultura primária. A cultura secundária vai ser a cultura a partir dessa primária. Porque a partir de uma célulazinha, eu posso colocar ela para crescer em outra placa de Petri, como meio de cultura, e aí eu tenho culturas secundárias advindas dessas primárias. Essas culturas aqui, elas têm uma validade, elas têm um tempo de vida útil. Com o tempo, essas células vão perdendo a viabilidade. Então, tem que se ter cuidado para não perder, né? Tem que se ter cuidado para sempre estar cuidando com muito carinho dessas células. As imortalizadas, elas têm uma capacidade de multiplicação
modificação muito rápida, de adaptação muito rápida. Geralmente, são extraídos de carcinomas. Então, temos as células primárias, que são as que são diretamente dos tecidos, as linhagens, né? As linhagens secundárias e as imortalizadas, que são através de carcinomas. Sobre as células que conseguem ou não se aderir, né, de acordo com o seu comportamento. Nós temos as células que são aderentes e as não aderentes. As aderentes, elas conseguem se aderir ao acrílico, que é utilizado nas vidrarias, né, nas garrafas de cultivo. E as não aderentes são aquelas que crescem em suspensão, tá? Aquelas que crescem no meio de cultura ali em suspensão. E temos o tipo de interação entre elas, né? A gente pode ter uma cultura que é mista, né? Desculpa. Que é organotípica, e a gente pode ter uma cultura só de um tipo de células, né? Ou dois tipos de células. Isso vai depender muito da necessidade do que o cientista tem. Então, essas células, elas podem ser classificadas, né? As linhagens, a gente chama de linhagem. Essas linhagens, elas são classificadas de acordo com esses requisitos. Então, quando vocês virem nas leituras, vocês já vão saber o que é que significa. Assim como as células microbianas, a viabilidade dessas células, o crescimento dessas células animais, células de mamífero, elas têm uma curva de crescimento. A fase lag no crescimento, né, aqui você está vendo o número de dias e aqui o número de células, certo? Você vê que com o passar dos dias de crescimento, chega no pico e depois há um declínio. Essa fase lag é uma fase de adaptação. É a primeira fase que a célula vai encontrar quando ela estiver começando a se adaptar à nova realidade, que é viver fora de um organismo vivo e viver num ambiente in vitro. Depois temos a fase log, que é a fase logarítmica. Essa fase log, pessoal, é uma fase de intensa multiplicação, de franca expansão da cultura de células. É uma fase em que a gente consegue ter bastantes resultados interessantes, né? Porque ainda não tem desenvolvidos muitos metabólitos secundários, como radicais livres ou subprodutos. Então, é uma fase que é boa para o crescimento da cultura de células. Então, chega um momento aqui que tem a máxima taxa de crescimento. Isso chega num platô. É a fase estacionária. Como assim, Luiz? As células não crescem mais? Crescem sim. Mas o mesmo número de células que crescem e desenvolvem também começam a morrer. Então, meio que o número de células da cultura fica estacionado, né? Por que elas começam a morrer nesse ponto? Porque a gente já vai ter a formação de subprodutos tóxicos, já vai faltar um pouco de nutrientes, já vai ter um pouco mais de dificuldade de crescer por quantidade de células no espaço, então elas vão competir por espaço, já vai faltar um pouco de oxigênio, por exemplo, em alguma delas, naqueles espaços, então vai começar a diminuir a quantidade de nutrientes que são disponíveis aí para essas células. E a fase declínio é quando a gente tem mais morte celular do que, de fato, desenvolvimento da cultura das células. Então, o ideal é que nunca chegue nessa fase, né? Chegue no máximo aqui no platô, porque quando chega em declínio, fica mais fácil de toda a cultura morrer. Então, são nessas fases aqui, né, que a gente tem as melhores fases para fazer as experimentações que a gente precisa, ok? E eles crescem aonde? Assim como na microbiologia, assim como na cultura vegetal, eles precisam de um meio de cultura para crescer. E esse meio de cultura, ele é diferenciado. O primeiro a ser desenvolvido foi um meio chamado Eagle, que ainda hoje é um dos meios de cultura mais
vamos dizer assim, difundidos aí na comunidade genética, na comunidade de cultura de células. E o que é que esse meio de cultura tem, né? Os meios de cultura. Soro fetal bovino ou de outro tipo de animal, que é guarnecido com fatores de crescimento e hormônios para aquela cultura, um tampão e algum, que é o que dá essa coloração a ela, como o fenol red, que dá essa coloração para indicar se houver alguma contaminação, isso vai deixar de ser vermelhinho, vai ficar amarelado. Então, é um indicador para a gente, um tampão também. Aminoácidos, fontes de nitrogênio, antibióticos, penicilina e outros. Sais inorgânicos, assim como as células vegetais precisam. Glicose, que vai ser aí a fonte de carbono, vitaminas e fatores de agarramento ou fatores de fixação, certo? Caso seja uma cultura aderente. Então, todos esses materiais formam um meio de cultura rico para o crescimento. Por que tem antibiótico? Para que não haja contaminação, né? Para que haja, de fato, o crescimento só de células que sejam as células de nosso interesse, para que não haja contaminação com nenhum tipo de célula bacteriana, ou viral, ou fúngica. Então, aqui mostrando para vocês em mais detalhes a característica do meio de cultura, além daqueles componentes, claro, que tem que ter água, né? Aqui são os sais inorgânicos, como o NaCl, né, que é muito comum, os aminoácidos, que geralmente são adicionados, as vitaminas, as substâncias pouco definidas, como o soro fetal bovino, também tem soro humano, mas né, não vi ainda nenhum protocolo, mas é comum ter. Antibióticos, penicilina, streptomicina e o fenol red, ou vermelho de fenol, né? Que é aquilo que vai indicar para a gente se há alguma mudança de pH. O pH é para ficar, né? Entre 7,2 e 7,4. Se fugir, esse meio ele muda de cor, ele fica amarelado. E se o meio de cultura não está no pH correto, pode ser que leve as células em morte celular. Então, para que isso não aconteça, existe esse indicador vermelho de fenol, ou fenol red. Certo? Então, como é que se faz? Na prática, né? Então, pega-se um tecido humano, por exemplo, e a gente vai precisar fazer uma desagregação nessas células, certo? Como é que se faz essa desagregação? Pode ser agora não digo mais, uma desagregação mecânica, onde a gente tem, né, instrumentos que vão separar essas células, mas pode-se fazer uma desagregação enzimática também, onde a gente utiliza enzimas que vão desagregar os componentes que fazem com que esse tecido seja um conjunto de células, como a tripsina e a colagenase, né? Então, vão agir aí para meio que transformar esse tecido unido em células em separado. O que é que vai se fazer? Vai colocar essas células em suspensão, né, no meio de cultura, e vai colocá-las para crescer um pouquinho, tá? Aqui, o que ele está fazendo é a desagregação mecânica, né, tipo amassando o tecido. Colocou ela para crescer no meio de cultura, em suspensão, depois que crescer um pouquinho, coloca para crescer em meio de cultivo, que pode ser uma placa, né? Uma placa para ter aderência. Depois que ela cresce, essa placa geralmente é uma placa de 6 poços. Não sei se vocês já viram uma placa de 96 poços, acredito que sim. É uma placa que é cheia de bolinhas assim, pequenininhas. A placa de 6 poços, diferentemente, ela tem 6 espaços assim grandes. E aí,
coloca essas culturazinhas para crescer dentro desses poços. E espera chegar ao que a gente chama de confluência. O que é a confluência? É quando a gente tem esse tapetezinho de células. Tá vendo? Toda a célula tomando todo aquele poço. A partir daqui, a gente pode pegar e fazer um repique. E esse repique é você fazer uma cultura a partir dessa cultura primária aqui, que vai ser a cultura secundária, com um novo meio de cultura, tá? Então, isso pode ser feito para manter a integridade daquela cultura de células até quando você precisar utilizá-la ou até ela ficar viável, né? Geneticamente estável. Essas aqui são algumas linhagens celulares que são muito comuns de a gente encontrar nos livros. Essa é a Rila aqui, a que eu falei no início. Temos essa Show, células de ovário de hamster chinês, por isso que é Show. Ela é muito utilizada para estudos de expressão gênica e estudos nutricionais. Tem a célula de ringue macaco verde africano, que a gente utiliza para a produção de vacinas humanas, inclusive, que são as células Vero, muito utilizadas. E tem as células também, outros tipos de células que vocês vão encontrar aí, que tem múltiplas, vamos dizer assim, múltiplas funções, né? Então, é muito vantajoso a gente conseguir desenvolver linhagens celulares de alta eficiência para a ciência e para o desenvolvimento dos imunobiológicos. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as condições de cultivo. Olha a plaquinha de 6 poços aqui. Bonitinha, né? Olha o meio de cultura, bem vermelhinho. É lindo o meio de cultura de células. É meio rosado. Depois que essas células são isoladas, elas precisam ser inoculadas e cultivadas também em ambiente asséptico. O ambiente de cultura de células é muito suscetível à contaminação das amostras, né? As células são facilmente contaminadas, principalmente por micoplasmas, que são bactérias sem parede celular, que estão aí na nossa saliva. Então, só de a gente falar perto de uma cultura dessas, já tem risco de contaminação. Então, geralmente, o pessoal que trabalha em cultura de células trabalha nas cabines de segurança, trabalha de máscara e trabalha calado, né, para não haver contaminação nenhuma. E se houver modificação dessa coloração aqui, não só de cor, como também de cheiro, um cheiro diferente do cheiro do meio de cultura, e ele ficar turvo, há uma chance enorme de ter havido contaminação dessas culturas. E o grandíssimo problema das culturas de células, tanto vegetais quanto animais, são as contaminações. Outra coisa que pode haver contaminação, né, em outra esfera, é do próprio operador. Como assim? Você vai trabalhando aqui com células que estão cheias de vírus dentro. Então, você pode se contaminar. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Porque você pode se contaminar a qualquer momento, não com as células, mas com os patógenos que você está estudando. O ambiente físico-químico tem que ser regulado, assim como em qualquer ambiente de cultura de células. Então, vai ter que ter temperatura adequada, vai ter que ter... não vai precisar de ciclo claro-escuro, mas vai ter que ter um espaço para essas células crescerem, uma incubadora. Então, tudo tem que estar meio que mimetizando o corpo humano, né? pH, tudo certinho e controlado para que isso ocorra da melhor forma. E esse crescimento geralmente ocorre em uma plataforma plana, né? Onde a gente tem essas plaquinhas, mas também pode acontecer em 3D. E aí é o grande boom, né? Ou em plataforma plana, ou em múltiplas camadas, 2 dimensões, né? E aí, aqui é só mostrando para vocês as mesmas etapas, né?
onde tem a obtenção da cultura primária e da cultura secundária. É muito importante, né, saber dessas etapas. E as aplicações, que a gente já havia falado, produção de vacinas, imunobiológicos, e a engenharia de tecidos, que é muito interessante. A partir da cultura de células, a gente pode desenvolver novos tecidos artificiais baseados em células humanas. Então, o que é que se pode fazer? Pega o paciente, né, que está com a lesão na pele, faz uma biópsia, seleciona aquelas células de tecido que são saudáveis, né, e constrói, junto com uma matriz de colágeno, um enxerto em 2D através da cultura de tecidos. E aí você pode voltar isso para o mesmo paciente. Então, a chance de rejeição vai ser mínima. Por quê? Porque são células do próprio paciente. Então, é uma capacidade que a cultura de tecidos animais tem mostrado para a gente que é possível. Porque antes não se pensava, né, de você pegar um curativo feito de pele, uma segunda pele. Hoje a gente já tem essa possibilidade. Temos também aí o órgão num chip, né? São criados chips, onde esses chips têm células aqui, que elas mimetizam os órgãos, né? Células de rim, células de pulmão, células de coração, e elas são metabolicamente ativas. Então, quem sabe, algum dia, a gente possa trocar um rim, por exemplo, por um chip imobilizado, cheio de células, né? Tudo é possível. Então, a biotecnologia está aí para trazer essas inovações. E também a cultura de células em 2 camadas e em 3 camadas, como a gente já tinha visto. E aqui são as fases mais avançadas das culturas de tecidos, né? Culturas em 3D. Então, nós temos suportes para crescimento de órgãos inteiros, já tem um protótipo de um coração sendo desenvolvido, já tem o protótipo do rim, de uma bexiga também. E qual é o problema? Né? A gente sabe que esses órgãos artificiais, eles são órgãos que, se estivessem dentro do nosso corpo, precisariam ser extremamente irrigados. E, na verdade, fora do corpo, a gente não tem essa irrigação. Né? Então, o que a gente faz? Fica naquela dúvida, como é que eu vou colocar esse tecido se ele não tem nenhuma abertura para irrigação? Então, o que está se estudando é fazer irrigação em folhas de espinafre, porque a folha de espinafre, ela tem todo esse caminho aqui muito bem delineado. Então, retiraram aí, vamos dizer assim, a constituição celular, deixaram só um arcabouço e começaram a ver que essas folhas de espinafre poderiam ser irrigadas com sangue. E aí começaram a estudar essas estruturas desses canais das folhas de espinafre para tentar mimetizar isso nas células, nos tecidos. Então, são inovações biotecnológicas que ainda estão um pouco longe da nossa realidade enquanto usuários, né, do sistema de saúde, tanto público quanto privado, mas que em breve vai ser uma realidade aí biotecnológica que um dia a gente vai ter maior acesso. Ok? Essa foi a parte final dessa aula de cultura de células. Eu vou parar de gravar aqui rapidamente para a gente começar